Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Na nossa aula hoje nós vamos confeccionar aqui essa passadeira aqui de mesa, trilho de mesa, com esses espirais aqui no centro e com esse acabamento, né, no modelo Turco Luxo. Então nós vamos unir os dois modelos aí para ter esse resultado aqui, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Se gostarem do vídeo, já curte aí, né? Já compartilha com os amigos, se inscreve no canal se ainda não fez, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Para confeccionar, eu usei o fio 6 e a agulha 3,5. Essas cores daqui é o vermelho com glitter dourado, né? E o mesclado de bege e branco também com o dourado. E aí, usei o bege para esse acabamento aqui e o vermelho sem glitter, sem o dourado. E usei o fio encanto para finalizar aqui com esse bico maravilhoso. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Para começar aqui, essa passadeira, que você pode transformá-la também em tapetes, né? Do tamanho que você quiser, dependendo aqui da quantidade de espirais que você vai usar. Então, eu já tenho aqui, para a parte, né, a primeira parte do tapete, esses espirais aqui, já montados, unidos, conforme está aqui no canal. Então, você procura aqui o vídeo bico em espiral e aí você vai fazer os seus assim. Eu usei aqui para esses vermelho, o vermelho com dourado, né, com o fiozinho dourado aqui, não sei se dá para vocês verem aqui o brilhinho dele, e o mesclado também com dourado, ele também tem o fiozinho dourado. Então, eu fiz nessas duas cores aqui e fui montando aqui para dar uma quantidade que eu acho que vai ficar boa para uma mesa grande, né? De 6 cadeiras. E aí, eu vou usar essas 3 cores aqui, branco, bege e vermelho, para fazer esse tapete, essa passadeira aqui, no modelo Turco Luxo. Eu vou usar também o fio dourado para os acabamentos, tá certo? Então, já fiz aqui, vem aqui no canal, faz o seu, né, o seu bico aqui e vamos lá agora para continuar com as outras cores. Agora aqui, em cada um desse último aqui, que é onde nós iremos fazer a curva da nossa passadeira, eu vou fazer diminuições assim para ele ficar redondinho aqui, né? Então, o que que eu faço? Esses 4 últimos pontos aqui, eu vou desmanchar para fazer a diminuição, porque ele tem que ficar zerado aqui. Então, vamos lá. Esses 4 aqui, veja que eu já fiz nesse, né? Agora, eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou entrar com a agulha e vou desmanchar esses 4 pontos aqui. Agora, nesse aqui, eu vou fazer 2 meio ponto alto. Assim. Laço a agulha e tiro todos de uma vez. E neste último, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu só entro, não laço a agulha, entro e tiro todos de uma vez. Então, aqui eu fiz 2 meio ponto alto e aqui eu fiz 2 pontos baixos. Agora, neste outro aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou puxar aqui o fio. Pronto, agora eu deixei ele
preparado para a gente usar a próxima linha. Na próxima linha, vai ser a linha branca, e eu vou entrar da seguinte forma. Eu vou deixar 5 bloquinhos de 2 pontos altos aqui sem trabalhar, e 5 aqui desse lado. Vou trabalhar ponto baixo em toda a volta, pegando apenas na alcinha de trás, certo? Então, deixa eu pegar aqui o fio. Já vou fazer aqui a minha laçada inicial. E vou deixar na agulha. Então, eu vou contar aqui. 1 bloquinho, 2, 3, 4, 5. Pulei aqui esses 5 bloquinhos que vão dar 10 pontos altos. Vou vir aqui no próximo ponto, olha, na alcinha de trás, e vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui. Até chegar lá nos outros 10 pontos aqui vermelhos, pra gente deixar também sem trabalhar. Eu vou fazendo aqui um para cada um. Inclusive naquele aqui que a gente fez o baixíssimo, eu também vou fazer, não vou pular nenhum ponto. Fiz aqui no meu ponto baixo e agora no baixíssimo aqui, olha. Vou entrar, fazer um ponto baixo nele. Vou vir aqui, ó, nesse próximo aqui. Vou fazer um ponto baixo nele e vou seguir já escondendo aqui essa sobra de fios aqui. Vou seguir por mais um pouco aqui, para me contar os 10 pontos que iremos pular. Então, tá aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trabalhar em mais 2 aqui. Ficamos assim. Então, veja. Será a forma como nós iremos trabalhar a curva do nosso trilho de mesa. Agora, eu vou pular aqui, vou pular de um para o outro, vou deixar 10 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10. Agora, eu vou vir aqui, deixando novamente 10 pontos sem trabalhar. Então, eu venho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Vou vir nesse, na alcinha de trás novamente, e vou fazer ponto baixo, trabalhando por 4 pontos. Veja que vai sobrar 10 novamente desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a quantidade de um para o outro vai ser sempre de 10 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, já vou vir para o outro espiral. Vou contar os 10 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E venho no próximo aqui. Contei 5 bloquinhos. Cada um tem 2 pontos altos, então vão dar 10, certo? Trabalho por 4 pontos de base. E vou seguir desse jeito. Seguindo essa sequência aqui de 10 correntes. Vou seguir essa sequência aqui de 10 correntes de separação. Trabalho
pulo 10 pontos altos, trabalho sobre 4, pulo mais 10, 10 do início e vou fazendo assim até completar todo o meu espiral aqui. Quando chegar aqui no a próxima curva, eu vou fazer como fiz nessa primeira aqui. Vou deixar 10 pontos altos sem trabalhar no começo e 10 no final. Então, eu vou fazer toda a volta assim e já retorno aqui quando eu tiver terminado. Fiz aqui toda a volta aqui do espiral. E agora, chegando aqui no final, eu já fiz as minhas 10 correntinhas aqui de separação e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo, onde iniciamos aqui. Fiz o baixíssimo, aqui eu já subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E eu vou trabalhar 7 pontos altos aqui, contando com estas 3 correntinhas. Então, venho no próximo, faço um ponto alto, o meu segundo, no próximo, o meu terceiro, no próximo, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação e vou vir aqui fazer por mais 7 pontos aqui seguidos, um ponto alto para cada um. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente de separação. E você vai ver que eu não estou trabalhando na alcinha de trás, né? Estou trabalhando no ponto por completo. Uma corrente de separação, próximo ponto, trabalho um para cada um por mais 7 pontos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente de separação e mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós trabalhamos aqui, nessa parte aqui, oval, 4 bloquinhos de 7 pontos altos, separados por uma corrente, certo? Agora, terminando aqui, nós vamos fazer uma corrente de separação, faço uma corrente e eu vou trabalhar aqui nessas alcinhas aqui, vou pegar dentro da corrente para trabalhar nela, tá certo? Então, depois da corrente, eu laço a agulha, pulo uma corrente de base e na próxima eu vou trabalhar 3 pontos altos seguidos. Dentro da correntinha aqui, ó, entro e faço ponto alto. Trabalhei 3. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, pular uma de base e trabalhar mais 3 pontos altos seguidos.
Faço uma corrente de separação, pulo um de base e trabalho mais 3 seguidos. Quando chegar aqui nos pontos baixos, eu entro no ponto e completo os meus pontos altos. Não vou trabalhar na alcinha de trás não, certo? Agora aqui, uma corrente, pulo um ponto de base e na próxima eu trabalho aqui 3 pontos altos seguidos. Quando chegar na correntinha aqui nas alcinhas, eu trabalho dentro da correntinha, tá certo? Vou fazer assim, ó, por toda a minha lateral aqui, certo? Quando chegar aqui na curva, aqui, eu volto pra gente continuar fazendo aqui novamente. Fiz toda uma lateral aqui. E aqui, depois que eu faço o meu último bloquinho aqui, vai sobrar 2 correntes. Eu vou pular essas 2 correntes, vou fazer apenas uma de separação. Vou pular as 2 para mim já começar aqui do primeiro ponto e dar tudo certo. Então, vou trabalhar por 7 pontos aqui, assim como trabalhamos na outra curva. Cinco, 6, 7. Vou trabalhar uma corrente de separação, venho no próximo ponto, aqui na curva eu não pulo ponto de base. Trabalho um para cada ponto, por 7 pontos. E aí eu volto a fazer uma corrente de separação e vou trabalhando bloquinhos de 7 pontos altos até dar a volta na minha curva toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. E aí eu vou seguir fazendo como eu fiz aqui. Depois que eu trabalhar esses 4 bloquinhos, eu vou continuar pulando um ponto de base, né? Nesse caso aqui, eu vou pular 2 aqui no início, para ficar igual com este aqui, tá certo? Então, eu vou pular 2 pontos de base aqui, 2 correntes, e vou seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos seguidos e uma corrente de separação entre um e outro, tá certo? Então, eu vou continuar aqui a minha curva, a curva aqui do tapete, e volto lá no finalzinho aqui, pra gente completar aqui a carreira. Bom, então, chegando aqui com essa primeira carreira pronta, fiz o meu último bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, e agora eu vou prender aqui, na terceira corrente aqui desse primeiro ponto alto. Vou prender com um baixíssimo e vou subir aqui 3 correntes para ser o meu primeiro ponto alto, laço a agulha e no mesmo lugar eu acrescento mais um ponto alto. Agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui da base. Nós vamos trabalhar nesses 7 pontos altos aqui, um ponto alto para cada ponto de base. Sendo que no primeiro ponto, nós sempre vamos iniciar o primeiro ponto com um aumento, certo? Então, aqui, ó, trabalhei um aumento aqui no primeiro ponto e um ponto para cada ponto de base. Então, aqui, eu acrescentei aqui, ó, o aumento aqui no início e fiz ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com 8. Agora, eu faço uma corrente de separação e no primeiro ponto eu já faço o meu aumento. Faço 2 pontos nesse primeiro e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou ficar com 8 pontos aqui em cada um desses blocos aqui. Quando chegar aqui no último ponto, eu vou fazer depois dele uma corrente e já vou para o próximo ponto e faço meu aumento. Então, nessa curva,
nós teremos aumento somente no primeiro ponto, tá certo? O restante vai ser ponto alto sobre ponto alto. Aí estou chegando aqui no meu último bloquinho aqui de 7 pontos altos. Vou fazer aqui a minha corrente de separação e vou para ele e faço o meu aumento. Fiz o aumento, agora eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Aí nós vamos chegar aqui no final e a gente vai dar uma observada aqui no que a gente fez até agora. Então veja. Até agora eu fiz aumentos aqui no início de cada bloquinho aqui de 7 pontos altos. Fiquei com 8 pontos altos em cada um. Nessa parte reta aqui do tapete, ou do trilho, eu vou continuar fazendo uma corrente e ponto alto sobre ponto alto. Então, continuo com 3 pontos altos aqui e uma corrente de separação. E vou fazer assim por toda a minha parte reta. Aonde tem uma corrente de separação, eu deixo uma corrente de separação e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar lá na curva, nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos aqui. Vamos começar aqui a curva com aumento e ponto alto sobre ponto alto. Aumento e ponto alto sobre ponto alto. Até finalizá-la, tá certo? Então, eu vou fazer o meu, como é só uma repetição, eu vou fazer todo o meu e retorno aqui pra gente encerrar essa carreira e começar a próxima. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira com o ponto aqui, com o fio branco. Então, eu trabalhei aqui, ó, bloquinho sobre bloquinho, em todos eles, deixando sempre uma corrente de separação. E chegando aqui no final, eu acrescento uma corrente e prendo com ponto baixíssimo nessa terceira corrente do primeiro ponto. Aqui eu já vou subir aqui 3 correntes para ser o primeiro ponto e vou voltar no mesmo lugar e acrescentar mais um ponto alto, porque iniciaremos a nossa curva aqui, cada bloquinho aqui dessa curva, iniciaremos com o aumento. Depois, a gente vai seguir repetindo ponto alto sobre cada ponto de base. Então, na carreira anterior, eu fiquei com 8 pontos altos. Vou fazer um aumento nessa carreira, vou ficar com 9 e assim eu vou trabalhando cada carreira. Então, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação sempre. E inicio o próximo bloquinho com aumento. Então, eu vou fazer assim por toda a minha volta. E quando chegar aqui nas laterais, eu vou respeitar a mesma sequência, fazendo ponto alto sobre ponto alto e uma corrente de separação. Então, vai ser somente uma repetição, né? Aqui, a diferença vai estar aqui na curva, eu vou aumentar, né? Vou fazer sempre um aumento em cada carreira que eu vou fazer, tá certo? Um aumento aqui nesse bloco, um aumento nesse outro, um aumento aqui e um aumento aqui. São 4 aumentos aqui, certo? Na nossa curva. Então, a partir de agora, vai ser só uma repetição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e vou voltar somente no final. Ó. Veja que aqui nós estamos com 3 carreiras. Iniciei a terceira. Eu preciso de 5 carreiras dessa forma, aumentando somente aqui na curva, tá certo? Nesses desenhos da curva aqui. Então, vai ser 4 aumentos aqui em cada curva, em cada carreira. Aqui na lateral, nós vamos fazer
a repetição que já está, a mesma quantidade de pontos e de separação, certo? Então, eu preciso de 5 carreiras aqui de pontos altos. Eu já tenho uma, duas, iniciei a terceira, vou fazer a quarta e a quinta, porque eu preciso finalizar aqui com 11 pontos altos aqui. Veja que nessa terceira eu estou com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na próxima eu vou ter 10 e na próxima eu vou ter 11. Então, aí eu vou parar, tá certo? Na quinta carreira, para dar sequência com a mudança de pontos. Então, eu vou fazer as minhas 3 carreiras que faltam e volto aqui para a gente continuar. Chegando aqui no final da carreira, eu já trabalhei minhas 5 carreiras aqui com pontos altos. E para encerrar essa aqui agora, nós fazemos o seguinte. Eu vou precisar agora começar daqui a minha próxima carreira. Então, em vez de fazer uma corrente e prender com ponto baixo, eu vou vir direto aqui, ó, no ponto, na terceira corrente do primeiro ponto, vou pegar o fio e vou fazer um ponto baixo aqui. Aí, eu volto novamente aqui nesse espaço, ó, volto nele e já faço um ponto baixo, que é o que eu vou precisar aqui para começar essa carreira, tá certo? Vamos fazer de novo? Então, vou desmanchar. Chegando aqui no final, depois do último ponto alto que você faz, você vem direto aqui no próximo ponto, na terceira corrente dele, e você puxa o fio e faz um ponto baixo. Volta dentro desse espaço e aí você faz um ponto baixo aqui novamente. Daí, você já vai começar a trabalhar aqui na sua curva, tá certo? Então, você vai contar 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. Nesse terceiro aqui, você vai fazer pontos altos nele, tá certo? Você vai fazer 9 pontos altos aqui. Então, 1, 2, todos no mesmo ponto de base, viu? 3, 4. Vou fazer os meus e volto aqui. Aqui, trabalhei 9 pontos altos. Agora, eu prendo com um ponto baixo no terceiro ponto novamente. Veja que eu trabalhei nesse aqui, aí eu conto 1, 2, no terceiro eu prendo com ponto baixo. Conto 1, 2 e no terceiro eu volto a fazer os 9 pontos altos novamente, tá certo? Então, aqui, ó, nesse aqui, eu vou fazer 9 pontos altos e já volto. Então, eu pulei 2 pontos altos, no terceiro eu fiz 9 pontos altos, pulei 2 pontos altos de base, no próximo eu fiz um ponto, prendi com um ponto baixo. Isso. E aí, eu pulei mais 2 pontos de base, no terceiro eu fiz 9 pontos altos. Agora, eu vou prender com ponto baixo nesse intervalo aqui. E vou repetir essa sequência aqui de pontos baixos, de pontos altos, novamente em cada um desses desenhos aqui da curva. Então, veja que aqui eu tenho esse desenho, esse e esse aqui, 4 desenhos, né? Como espirais, assim, estão voltando para lá. Então, eu vou fazer em cada um deles essa sequência que eu trabalhei aqui, de 9 pontos altos, tá certo? Então, terminando aqui o ponto baixo, eu laço a agulha, já conto aqui, ó, 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer 9 pontos altos no mesmo ponto de base. Terminando aqui os 9, eu pulo 2 pontos de base e no próximo eu prendo com ponto baixo. Pulo 2 pontos de base e no próximo eu repito novamente a sequência de 9 pontos altos aqui, dentro do mesmo ponto.
Quando terminar, eu vou prender com o ponto baixo no intervalo de uma correntinha. Essa sequência eu vou repetir por toda a curva aqui, tá certo? Todo esse desenho da curva aqui vai ter essa repetição, ficando assim. Eu vou fazer as minhas aqui e retorno no final aqui dela pra gente iniciar essa parte reta aqui onde tem os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu já trabalhei toda a curva. Fiz aqui os 9 pontos altos aqui. Em cada desenho aqui, fiz 2 pontos altos, 2 bloquinhos aqui de 9 pontos altos, né? 2 leques para cada desenho aqui. Chegando aqui no último, para a gente começar a trabalhar aqui na nossa parte reta, eu vou fazer da seguinte forma. Terminei aqui o último leque da curva, eu prendo com ponto baixo nesse intervalo de uma corrente e vou para o próximo intervalo aqui, ó. Vou pular os 3 pontos e vou para o próximo intervalo fazer o meu leque de 9 pontos altos aqui dentro. Então, essa parte reta é bem facinho. Toda a carreira aqui é bem facinho, né? Porque vai ser só trabalhado leques de 9 pontos altos, tá certo? Então, vou fazer os 9 pontos altos aqui, nesse intervalo, e volto para mostrar como será a sequência. Voltando aqui, já adiantei alguns pontos à frente para você entender como será feito. Então, terminei aqui o último leque da curva, prendi com ponto baixo no intervalo aqui de uma corrente. Aí, eu já pulei para o próximo intervalo, fiz o leque de 9 pontos altos. No próximo intervalo, eu prendo com ponto baixo. No próximo intervalo, vai ser leque, no próximo, prendo com ponto baixo. Próximo intervalo, leque, no próximo eu prendo com ponto baixo. E eu vou fazer assim por toda a minha parte reta aqui do tapete. Então, o primeiro intervalo eu prendo com ponto baixo, no próximo vai ser o leque. No próximo intervalo eu prendo, no próximo eu passo o leque. E assim vou fazendo, intercalando aqui. Então, o leque vai ficar sempre entre dois desenhos aqui, entre 2 bloquinhos aqui de ponto alto, tá certo? Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. Vou fazer a minha curva lá do mesmo jeito que fiz aqui, nessa daqui, e retorno aqui no final da carreira pra gente encerrar juntos e começar a próxima. Cheguei aqui no finalzinho, fiz o meu último leque aqui. E vou prender com um ponto baixíssimo aqui dentro do primeiro ponto que fizemos aqui nesse intervalo. Mas eu vou entrar com a agulha aqui de trás para frente, vou puxar o fio lá para trás. E agora sim, eu vou dar uma laçada aqui e vou prender ou cortar o fio, porque agora iremos trabalhar com a cor dourada. Então, eu prendo aqui, você já pode fazer os seus arremates. Vou deixar os meus aqui, vou puxar o fio aqui para dentro desse ponto, para fazer o arremate depois. Então, ficamos assim. Agora, com o fio dourado, eu vou começar. Então, veja que eu terminei aqui. Eu não começo exatamente nesse ponto. Eu vou andar aqui, caminhar aqui uns 3 pontos aqui. No quarto ponto eu vou entrar. Vou pegar o fio dourado. E já vou trabalhando assim, ó. Seguro aqui, na ponta aqui, que vai sobrar aqui atrás. E vou puxar ele para aqui, por dentro aqui das 2 laçadas do ponto alto. E vou fazendo ponto baixíssimo assim. Então, vou fazendo aqui um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Quando chegar
no ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo sobre ele e caminho nos outros pontos, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base aqui. Vou trabalhando assim, tanto na curva quanto na parte reta. Não tem aumento, nem um ponto diferente, somente ponto baixíssimo e ponto baixo aqui no ponto baixo da base. Então, eu vou caminhar por toda a minha volta, fazendo assim, e volto aqui no final, para a gente começar a próxima carreira. Chegando aqui no final, eu completo os meus pontos baixíssimos e já cheguei aqui no final aqui. Então, já cortei o fio, vou puxar ele para cá e vou completar esse ponto aqui. Vou pegar uma agulha mais fina e vou trazer esse ponto para aqui para trás. Agora, volto novamente com ele para dentro desse último ponto aqui. Eu entro aqui, ó, de baixo para cima e vou puxar ele para aqui, finalizando assim. Agora, eu venho aqui, ó, pro lado de trás para fazer o arremate. Como que eu vou fazer o arremate aqui? Eu vou passar um pouquinho de cola e vou dar aqui os meus nozinhos aqui, vou dar um nozinho e vou trazer ele para aqui para dentro dos outros pontos para esconder. Eu vou fazer o meu e volto aqui para a gente continuar. Fiz os arremates aqui. Veja como que está ficando linda aqui essa peça. Bom, finalizamos aqui. Agora, nós vamos começar. Pode começar de qualquer lado que você quiser, tá certo? Eu vou começar daqui. Então, vou começar com a próxima cor. Para a próxima cor, eu vou estar usando esse fio aqui mesclado. Ele é branco com bege. Eu vou usar ele para fazer a próxima carreira. Então, para começar, eu vou começar trabalhando nessas alcinhas aqui de ponto baixo. Nós vamos trabalhar toda ela aqui, pegando essas duas alcinhas aqui, uma de cada vez, certo? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu fio assim, vou dar aqui duas laçadas aqui nele, que é pra gente começar um ponto alto falso. Então, eu faço duas laçadas e venho no primeiro ponto aqui, de qualquer um desses pontos baixos, e vou fazer aqui, ó, vou tirar duas e duas alcinhas aqui. Esse é o meu ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 correntes. E vou voltar no próximo ponto aqui, e vou fazer um ponto alto. Faço 3 correntes, venho aqui no próximo ponto baixo aqui, vou pegar numa alcinha aqui, vou fazer um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto na próxima alcinha. 3 correntes de separação, e assim eu vou trabalhar por toda a volta, fazendo aqui esses vezinhos, que é onde nós iremos trabalhar na próxima carreira, tá certo? Então, vou fazer, olha, ele aqui atrás de todo ponto baixo dourado aqui, pegando a alcinha dourada, tá certo? Vou fazer, quando chegar na curva, também não tem diferença, vou seguir fazendo a mesma quantidade de pontos. Vou terminar toda a minha volta e retorno aqui para a gente continuar. Fiz toda a volta e agora eu venho finalizar aqui. Depois das 3 correntinhas de separação, eu finalizo aqui no primeiro ponto com um ponto
baixíssimo. Deixa eu entrar aqui. E faço aqui um ponto baixíssimo. Depois do baixíssimo, eu entro aqui no V, no primeiro V, faço um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. E aí eu vou trabalhar aqui mais 8 pontos altos, porque eu vou ficar novamente com 9 pontos altos dentro de cada V, certo? Fiz 9 pontos altos aqui. Deixa eu terminar os meus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminei os 9, já vou direto aqui fazer um ponto baixo aqui no meio, pegando aqui essa alcinha aqui, ó. Eu conto aqui 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, eu vou entrar aqui só na alcinha de trás do quinto ponto do leque anterior e vou prender tudo junto aqui com um ponto baixo. Vou para o próximo leque, vou fazer os meus 9 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Trabalhei os 9, aí eu venho aqui, ó, no quinto ponto do leque anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Pego só na alcinha de trás, pego junto com essa alça que eu trabalhei e prendo com um ponto baixo, tá certo? Então, eu vou fazer isso por toda a volta aqui. Vou trabalhar fazendo dessa forma e retorno aqui pra gente encerrar a carreira. Inclusive, quando chegar na curva, é a mesma quantidade de pontos, tá certo? Então, eu volto já. Cheguei aqui no final, e aí eu vou prender com um ponto baixo aqui, nessa alcinha do quinto ponto do leque anterior, pegando aqui a alcinha que fica aqui atrás. E agora eu vou prender com um baixíssimo aqui dentro do primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto para travar o fio e vou cortar. Agora, nós vamos fazer aquele mesmo processo com o fio dourado. Nós vamos começar da mesma forma que começamos da outra vez aqui. E todas as vezes, todas as carreiras, nós vamos começar da mesma forma. A única diferença aqui vai ser que quando a gente for prender aqui com o ponto baixo vai pegar nas duas alcinhas. Observe que aqui no leque eu peguei na alcinha de trás. E agora, no ponto baixo do dourado, eu vou pegar nas duas alcinhas aqui e vou fazer o ponto baixo. Deixa eu fazer aqui para você perceber. Então, vou pular 1, 2, 3 no quarto ponto. Eu vou pegar o fio dourado, puxar aqui e vou fazendo ponto baixíssimo, um para cada ponto do leque. Aí, quando eu chego aqui no ponto baixo, aí eu vou pegar não só na alcinha de trás, mas na da frente também, e vou fazer o meu ponto baixo alongado para aqui. E aí eu sigo fazendo ponto baixo para cada ponto do leque. Ponto baixo não, ponto baixíssimo, né? E quando chegar aqui no ponto baixo, eu pego na alcinha da frente e faço um ponto baixo alongado. Então, essa será a diferença. E toda
a próxima carreira também, que vai ser com as outras cores, as próximas, né? Porque tem mais duas, nós vamos fazer desse mesmo jeito, tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou adiantando aqui como que vai ser feito. Porque aí, quando for na parte dourada, né? Aí vocês já sabem como começar, que é dessa forma, e como fazer o ponto baixo, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo os meus aqui e retorno pra gente encerrar. Chegando aqui no final do fio dourado, você faz o último ponto, como fiz agora. Aí, puxa todo pra aqui pra frente, né? Depois de cortar o fio, vem com uma agulha mais fina e vai puxar ele aqui pro outro lado. Depois vai vir por baixo aqui no último ponto, vai entrar nele, puxar o fio pra cá, pra baixo. Aí finaliza assim os pontos. Aí aqui você vai passar a cola e vai fazer o seu arremate, fazendo os nozinhos e escondendo por dentro dos pontos, certo? Então, feito isso, vamos começar com o fio na cor bege, só que nós iremos começar como começamos da outra vez. A gente escolhe qualquer ponto aqui para estar começando, certo? Então, como que a gente começa? Da mesma forma que começamos das outras vezes. Vou laçar aqui a minha agulha, uma, duas vezes, vou vir aqui atrás, nessa laçadinha dourada aqui, vou pegar a primeira, vou fazer um ponto alto aqui, tiro 2 e 2. E agora, eu não vou deixar mais 3 correntes de espaço, e sim 4. E volto, laço a agulha, volto na próxima alcinha dourada, e aí eu faço o V. Esse V tem um ponto alto, 4 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar aqui. Agora eu faço 4 correntes de separação, laço a agulha e vou aqui, ó, fazer o meu próximo Vzinho nessa alcinha aqui de trás, do ponto baixo. Vou pegar a primeira alcinha, tá escorregando aqui da agulha, mas deixa eu pegar aqui. Vou fazer o ponto alto, 4 correntes de separação aqui, volto na próxima laçada e faço o ponto alto. Então, vou ficar com esses Vzinhos aqui. Dessa vez, eu vou fazer 4 correntes de separação e 4 correntes aqui dentro do Vzinho. Quando eu retornar aqui, aí eu vou prender com ponto baixíssimo aqui, já vou entrar no Vzinho e vou fazer desta vez 11 pontos altos, certo? Então, nosso leque aqui ficou com 9 e agora vai ficar com 11, tá certo? Então, terminando aqui os 11 pontos altos do leque, eu vou prender somente na alcinha aqui, ó, de trás desse ponto do meio aqui do leque, né? Que é o ponto de número 5. Vou entrar e vou pegar eles dois como a gente prendeu aqui, tá certo? Então, eu vou fazer todos os meus leques aqui, prendendo no quinto ponto aqui com um ponto baixo, certo? Prendendo no leque anterior. Então, façam aí o de vocês e eu retorno aqui quando os leques nessa carreira bege estiver já toda pronta. Aí eu volto para finalizar
aqui com vocês e começar a próxima cor. Voltando aqui, já dei uma adiantada boa aqui para mostrar para vocês, né? Visto que é somente uma repetição, então eu já fiz também aqui no fio vermelho para mostrar para vocês como que fica, né? Como que tá ficando lindo aqui o nosso trabalho. Então veja, nós paramos no fio, no arco bege. Daí eu fiz o mesmo processo que os outros aqui. Eu fiz o dourado com ponto baixíssimo, baixíssimo e ponto baixo aqui, em cada ponto baixo. Daí eu finalizei e fiz novamente a repetição que eu fiz aqui do Vzinho com 4 correntes, eu fiz no vermelho também, né? Então, o vermelho é uma repetição do bege. Eu fiz aqui, ó, ponto alto, 4 correntes e ponto alto. Ponto alto, 4 correntes de separação, e fiz o próximo Vzinho com 4 correntes, com um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto, e 4 correntes de separação. Porém, aqui nos pontos altos do leque, do arco, eu deixei 12, aqui nós fizemos 11, e aqui eu fiz com 12, tá certo? Então, tô aqui no último, já para finalizar, venho aqui no 6º ponto aqui, do leque anterior, vou prender aqui com um ponto baixo, somente na alcinha de trás dele, e venho aqui e finalizo com um baixíssimo aqui. Faço mais um pontinho aqui, quase não sobrou fio, mas aí finalizo com um pontinho para travar aqui o fio e finalizamos aqui a nossa última carreira aqui com o fio vermelho. Última não, penúltima, né? Porque eu ainda vou fazer aqui no vermelho o dourado aqui, ponto baixíssimo aqui dourado sobre todo ponto, e vou prender com ponto baixo, pegando as duas alcinhas aqui desse ponto onde eu prendi com ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo nele também, tá certo? Então eu já vou começando aqui o meu, fazendo dessa forma. E aí, quando finalizar, não corta o fio dourado, porque nós vamos continuar trabalhando com ele, tá certo? Então, vou segurar aqui, ó, vou puxar e vou fazer ponto baixíssimo por todo o leque aqui. Faço o ponto baixíssimo. E quando chegar aqui nesse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo nele, só que eu vou pegar aqui a alcinha da frente também, eu vou dar uma alongada no fio e fazer o ponto baixo nele. Então, eu vou trabalhar todo minha volta assim. Aí, eu volto aqui pra gente continuar, tá certo? Então, finalizando aqui, eu vou precisar realmente cortar, né, o fio. Então, eu faço aquele processo lá da finalização com o dourado. Eu vou cortar o fio, vou vir para aqui, ó, vou puxar ele tudinho aqui, vou entrar aqui no último ponto, vou pegar uma agulha mais fina, vou buscar ele aqui para esse lado, vou entrar aqui de baixo para cima no último ponto aqui e vou trazer o fio para cá, para trás. Aí aqui eu vou passar a minha colinha, fazer o nó e fazer o arremate. Agora, continuando novamente com o fio dourado, né? Eu vou
fazer a última carreira aqui. Para começar, eu troquei a agulha a 3,5 mesmo. Eu troquei só porque essa aqui é mais fácil para estar fazendo com esse fio aqui. Então, fiz a minha laçada e eu vou pegar aqui, vou pular os 2 pontos iniciais, venho aqui no próximo e vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer 3 correntes e vou prender aqui em cima do ponto alto nessas 2 laçadas. Vou prender aqui com um ponto baixo, formando um picô. E aí, vou trabalhar cada ponto aqui, fazendo um picô em cima dele, em cima do ponto alto. E aí, eu preciso de 3 picôs nesse tamanho aqui. Com 3 correntes. Agora, esse quarto picô que eu vou fazer agora, eu preciso dele num tamanho maior. Então, eu vou fazer ele com 5 correntes aqui. Aí, eu volto e encerro ele aqui do mesmo jeito com um ponto baixo. E vou pro próximo ponto. E agora, eu vou repetir esses 3 picôs menores, com 3 correntes aqui. Volto, prendo com um ponto baixo. E vou fazer por mais 3 aqui. Meu segundo. Pego as 2 laçadas do ponto alto e prendo com um ponto baixo. E no meu terceiro, três correntes, prendo aqui com um ponto baixo e faço mais um ponto alto para encerrar. Então, ele vai ficar assim. O lequezinho aqui, o arco vai ficando com essa coroazinha aqui de ponto alto com picô. Depois que eu faço esse último ponto alto, eu já laço a agulha e já vou novamente para o próximo arco e vou fazer aqui um ponto alto. E aí, eu inicio de novo os meus picôs, seguindo essa sequência que eu fiz aqui. De 3 picôs menores, com 3 correntes. O quarto picô vai ser maior, com 5 correntes. E os 3 últimos serão com 3 correntes novamente. Aí, eu tenho que lembrar de deixar sempre os 2 primeiros pontos do arco e os 2 últimos sem trabalhar. Vai dar certinho aí a quantidade de pontos, tá certo? Então, eu vou fazer os meus aqui por toda a volta e eu retorno aqui pra gente encerrar essa carreira, tá bom? Então, por enquanto, o meu está ficando assim, certo?
Vou fazer toda a volta e retorno aqui para mostrar para vocês ele pronto. E voltando aqui para finalizar, já fiz aqui o meu último ponto alto, cortei o fio e agora eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto aqui. Venho bem em cima aqui da terceira corrente, vou prender com um ponto baixíssimo e fazer mais uma laçadinha aqui, mais uma correntinha para travar o fio. Aí eu vou fazer aqui o arremate e finalizar colando e cortando as sobras de fio. Mas observem como que fica lindo aqui esse bico aqui de acabamento, gente. Ficou muito lindo, né? Agora eu vou arrumar ele aqui, né? Para mostrar o resultado dele completo aqui para vocês, tá certo? Então, pessoal, coloquei aqui com uma certa distância para vocês estarem observando o resultado. Então, vejam só, desde aqui, esse bico aqui, como que ele deixa a peça muito valorizada, né? Depois aí, ó, só você ir arrumando aqui, né? Vou mostrando aqui como que ficou. E essas cores aqui combinaram bem, né? Entre elas. Então, esse é o resultado aqui da nossa produção de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, então, participa aí deixando seu comentário, né? E diz pra gente também aqui nos comentários se você faria essa peça para você nessa cor, ou que cor você usaria, que você acha que vai combinar, né, para essa peça. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.